Tanto é que esse excesso de energia na mente, você não sabe o que você faz primeiro, você não consegue se organizar. Quando você faz a harmonização do chakra frontal, você tira tudo que é lixo, tudo que é excesso. E aí fica somente o que é essencial, somente o que é importante. E ali você começa a conseguir se organizar e aí dá uma acalmada na mente, essa resetada. Foi inclusive o que a Carol Capel falou pra vocês aqui no dia que ela tava. Sim, que foi justamente o que você fez com ela. E pode dar um sono assim absurdo durante a limpeza, que ela sentiu. Ela tava lá no sofá, eu tava fazendo, são algumas horas, e ela dava umas... Dorme... Mas isso sem ela saber que você estava fazendo. Sem ela saber. Aí como ela tava assim, sem mais nem menos, dorme, acorda, ela me mandou uma mensagem. Eu nem lembrava exatamente o que eu tava fazendo dela, porque eu deixo lá, né, o tempo que precisa. Aí eu fui lá, olhei e falei, caramba, eu tô bem no mental. E às vezes, dependendo da sensibilidade da pessoa, você sente um sono absurdo durante a limpeza. É um sono assim, da morte. Ou você deita e dorme, ou você deita e dorme. Tanto é que eu só começo essa harmonização à noite. Porque se eu fizer durante o dia, a pessoa não trabalha. Você tá me perguntando se eu ia realizar algum trabalho à noite. Ô, Gustavo, o link do WhatsApp tá na descrição. Fala. A Regina Helena aqui é sua aluna, é sua tia, né? Não, minha aluna. É sua aluna? Ah, é verdade, é. Ela falou assim que também quando começou, antes do curso, colocou o nome dela no gráfico, sem medida, e ficou caindo de sono. Falou que deu um Paranauê. Anestesia 100% científico. Se não fosse científico, eu nem faria isso, porque eu sou engenheira e eu preciso comprovar tudo. Ô Mari, você falou um pouco aqui que a quântica também é usada na radiestesia, né? Sim. E só que a gente sabe muito pouco sobre a quântica, né? Sobre a física quântica, a mecânica quântica. Como é que se usa a quântica nesse caso? Na verdade, a mecânica quântica, a física quântica, ela explica tudo isso. Então, a explicação de como isso funciona é a mecânica quântica. Eu vou dar uma resumida para não ficar muito técnico, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero analisar como você é. Então, eu vou lá, pego um microscópio e coloco na sua testa para ver do que você é feito. Quando eu faço isso, eu vou começar a ver órgãos. E aí eu começo a ampliar para ver do que os órgãos são feitos. Você encontra células. Se você ampliar as células para ver do que as células são feitas, você encontra moléculas. Se você ampliar para ver do que as moléculas são feitas, você encontra um conjunto de átomos. Se você continuar ampliando para ver do que o átomo é feito, que antigamente achava que o átomo era a última unidade, tudo era feito de átomo. Mas existem outras. O átomo ele é feito de próton, elétrons e nêutrons. Se você olhar, por exemplo, do que um próton é feito, você está aumentando, você está ampliando cada vez mais para ver de onde aquilo vem. Se você ampliar um próton, você vai encontrar os quarks. Os quarks, é. E se você ampliar os quarks, você encontra bóson de Higgs ou supercorda. Bóson de Higgs, ele ainda é físico, mas ele é como se ele fosse energético. Ele tem um formato de corda, assim, parece ser bem energético. Mas aí dá pra achar sem um acelerador de partícula? Ah, você tem que ir, por exemplo, você começa com o MEV, que é o microscópio eletrônico de varredura, você vai para o microscópio eletrônico de transmissão, você vai para tudo isso aí. E aí você vai aprofundando, mas você precisa ir lá no CERN fazer esse experimento. E aí quando você chega no bóson de Higgs e você continua aumentando, você só encontra energia. Isso significa que Rafuxo é energia. Rafuxo não é Rafuxo, Rafuxo é energia, tá? E aí a mesma coisa, esse copo é energia, esse gráfico é energia, tudo é energia. Como que eu diferencio? Vamos supor que eu estou analisando vocês dois, mas eu só tô analisando a energia. Eu não sei que essa energia é sua, que essa energia é do Felipe. Como que eu sei? Pela informação. Então, toda a energia tem uma informação. Esse copo tem uma informação de plástico, com água. Você tem as suas informações de chakras, de campos, dos seus traumas, de tudo. Você não sabe o que é. Você consegue avaliar o que tem ali. Mesmo sem saber É porque a energia por energia, só existe uma energia. O universo inteiro, ele é feito numa única energia. Nós somos emanados dessa energia. Aí a gente entra num quesito espiritual, né? Essa uma energia é o quê? Deus, o todo. É tudo uma coisa só. Só que nós fomos feitos disso. Então a gente sai dessa mesma energia, é uma energia só. Mas como que eu consigo diferenciar quem é você e quem é ele se eu estou olhando só a energia? É a informação. Então eu consigo diferenciar pela informação. Por isso que quando falam que... Isso é mecânica quântica. Que falam quando você está pegando uma coisa, literalmente você não basicamente tá você não está pegando. Tem a ver também? Tem. É porque na verdade os átomos, eles são praticamente um vazio. Então você tem lá os prótons e os nêutrons no núcleo e os elétrons estão em volta. Só que é como se fosse uma laranja no meio do Morumbi. Então tem um espaço muito vazio. É como se os elétrons fossem a parede do Morumbi e a laranja está bem ali no centro. Então é muito espaço vazio. Então
Na teoria, tudo que você pega, você não tá pegando mesmo. Porque você tem os seus elétrons se chocando com aqueles elétrons, é como se fosse tudo só energia. Da hora. Mas como a gente tá nessa dimensão, nessa terceira dimensão, a gente tem corpo físico, a gente consegue sentir. Esse é o nosso nível de consciência. Conforme a gente vai expandindo a consciência, a gente vai indo para outros níveis até a gente ser só energia. Só energia. Ô Mariana, se você, vamos supor, a gente tá aqui agora conversando e eu mato o Josiel. Ou ele morre, tem um ataque cardíaco. Coitado. Pá, morreu. Mas morreu mesmo. Caixão de adulto ou caixão de criança? Caixão de criança, mas morreu 100%. Você vai com o pêndulo perto dele, a energia não aparece mais? Aparece ainda. Se Mas foi agora, menor? agora. Tá, então beleza. A Depois- gente chegou aqui no estúdio e encontrou ele morto. Morreu faz Não, um dia. não, porque a não ser que ele esteja vagando por aqui ainda. Se ele estiver ali do lado do corpo dele, tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo deitado aqui? Aí vai tá. Aí vai dar. Mas a partir do momento que ele morre, ele sai do corpo, se ele vai pra outro lugar, você já não capta mais nada. Mas Até- os espiritualistas dizem que espíritos estão por todo lugar o tempo inteiro. Sim. Inclusive Então- atrás de mim. Então, A pessoa falou que era em pé e já foi embora. então, Já foi embora? Já. ela falou que foi embora? Mas É veio meu dar um rolê mentor, é aqui, meu veio. mentor. Hoje ele veio de lá. É o seu mentor. Se você, mas então o pêndulo nunca fica parado. Fica. Mas se tem energia em todo lugar, qualquer Não, lugar mas tem é espírito. mental. Você tem que estar concentrado naquilo que você tá analisando. Então o espírito tem que concentrar na. Não, eu tenho que me concentrar nele. Pra tentar achar alguma presença Ah, aqui. então, a partir da hora que você se concentra e pega o pêndulo, ele mexe. Mexe, Sempre. sempre. Porque eu tô perguntando algo. A não ser que a pergunta seja, tem desequilíbrio? E a resposta, por exemplo, se ele estiver indicando que ele não tem desequilíbrio, ele fica parado. Mas isso é uma resposta. Uhum. Se for excesso, ele vai girar. Se for falta, ele vai vir pra cá. Se ele ficar parado, é um tipo de resposta. Se você fizer uma pergunta errada, uma pergunta de dupla interpretação, o pêndulo não mexe. Porque ele mostra exatamente. Então, se você fizer uma pergunta de dupla interpretação, ele fica parado. Mas a radiestesia, ela é mental. Quem capta a resposta é o radiestesista, não é o pêndulo. O pêndulo é só um pedaço de madeira. Então, eu capto a resposta no meu campo, isso passa pro meu sistema, que passa pro pêndulo e aí ele mexe. É ele que solta a resposta. Se eu não estiver pensando em nada, ele não mexe em nada. Então, se eu perguntar agora pra você aqui se tem desequilíbrio nesse ambiente, você consegue ver? Consigo. Concentrar agora, né? Dá pra pegar, Zé? Isso aqui é o que a gente chama de ponto de suspensão. Você tem o comprimento certo para Ah, você tá. segurar o pêndulo. Por mais alto, né? Existe. Mexendo aqui sim. É um sim. Aí o que, que a gente poderia fazer? Que a gente não faz sentido, mas poderia sair andando e analisando canto por canto. O que, que tem aqui? O que, que tem aqui? O que, que tem aqui? Ou você pega uma planta baixa. Você desenha a planta baixa, você divide ela em vários quadrinhos de 1 metro quadrado cada um e você vai analisando. E aí você consegue identificar, aqui tem alguma coisa, aqui tem alguma coisa. Não necessariamente é só espiritual. Se você tiver um quarto cheio de bagunça, de tralha, de coisa velha, ali pode ter energia parada. Mas os próprios espiritualistas também dizem que é isso que atrai o obsessor, né? Sim, Essa bagunça. ele puxa. Os que têm a mesma E aqui eu creio que sintonia. seja, pelo que eu já cansei de falar, pela fluxo de pessoas que passam, Vai deixando, Opa, né? com certeza. acaba deixando seu rastro energético Uhum. e isso acaba com certeza fazendo Com essa certeza. diferença. É se equilibrar sozinho. Então, no caso do plexo solar, quando a gente passa por alguma situação, alguma emoção, ao invés da gente ficar remoendo aquilo, o ideal seria a gente entender por que a gente está sentindo aquilo, a causa daquilo e deixar aquilo embora. Então, aquela emoção vem, a gente entende e deixa embora. Então, é um trabalho, assim, muito meditativo, sabe? Trabalho de evolução mesmo. De evolução, de autoconhecimento, de você conseguir silenciar a sua mente. Como que a gente vai silenciar a mente morando em São Paulo, fazendo 700 coisas, pegando trânsito, e a gente acha que a gente tem que ser multifuncional, que a gente tem que dar conta de tudo o tempo inteiro, e não é assim que funciona. Então, existe um autotrabalho. O que é o mais fácil, depois desse autotrabalho, que ele é bem difícil? Seria você fazer a radiestesia, e aí eu desequilibro, tiro os desequilíbrios, você iguala, equilibra, e aí você escolhe manter esse padrão. E a partir dali você vai evitar algumas coisas, porque você vai gostar daquela sensação. E aí pode ser que você opte por ser uma pessoa que vai se manter equilibrada ou uma pessoa que repete alguns padrões e acaba desequilibrando de novo. O normal é a gente desequilibrar de novo, mas chega uma hora, essas pessoas que fazem várias manutenções, vão fazendo de novo, e vão repetindo, chega uma hora que aquilo estabiliza bastante.
E às vezes a pessoa fica mais de um ano e meio sem precisar fazer nada, porque ela consegue equilibrar. Equilibrar. Mas é mais difícil. O coronário, ele é uma conexão com algo espiritual. Então, quando a gente, por exemplo, não necessariamente você faz alguma prática espiritual, mas às vezes o fato da gente ser grato, a gente já está alimentando o nosso corpo espiritual. Da gente ser feliz, da gente praticar o bem, da gente querer o bem das pessoas. Ou meditação, aí entra no que ninguém faz, né? Meditação, yoga, tudo que está relacionado a isso, orações, né? Isso tudo acaba ativando esse chakra coronário. Mas como ele recebe direto essa energia celestial, essa coisa, ele é mais difícil de equilibrar mesmo. E quando ele desequilibra, é pouco. Vou perguntar alguma coisa. Não, pode falar, Achei pode falar. que Que depois eu... Aí o outro foi O frontal, esse que é aqui o... que tava cheio. que tá relacionado... Obesidade mental. mental, né? Você fala. Tá relacionado. Não, Aí- ela fala, não é Eu nessa falo, aula, não. não, eu falo exatamente isso, Obesidade mental, obesidade né? mental, que é um excesso de energia mental. Isso é um termo que a gente usa, né? Isso acaba deixando a gente sem foco, sem concentração, com sono desregulado e por aí vai. Então ele é muito importante, porque a gente não consegue se organizar. Nem mentalmente, imagina na vida, imagina no dia a dia. Então isso super afeta a gente, né? Isso é de coisas que a gente às vezes não fala, às vezes a gente não se expressa, às vezes a gente é mais tímido, fica mais... Ou engole sapo, né? Aquele famoso não sei falar não, eu prefiro deixar assim do que brigar, do que discutir. Isso acaba gerando um bloqueio, a gente vai ficando com uma batata energética aqui na garganta. E isso pode afetar garganta, amígdala, laringe, num nível maior tireoide, que é a glândula correspondente do chakra e por aí vai. Entendi. Isso aí o plexo tem um excesso. Então esse excesso é de coisas que você precisa digerir, né? Então às vezes a gente passa por situações ou tem emoções negativas que a gente não digere direito. Então a gente fica remoendo aquela coisa, né? Então às vezes a gente tá preocupado com algo, a gente não consegue só ficar preocupado. A gente dorme preocupado, acorda preocupado, vai trabalhar preocupado. E aquilo fica remoendo, isso vai gerando um excesso de energia emocional. E aí esse excesso, quando a gente passa por outras emoções, a gente fica muito mais explosivo. A gente sente aquilo com mais intensidade, a gente sofre mais por coisas que antes eram desse tamanhozinho, agora parece que... Tanto é que quando você equilibra e acontece exatamente a mesma coisa que te deixava doido, agora você fica de boa. Você fala, nossa, aquilo me incomodava tanto, agora parece que é só um... São pequenos detalhes que às vezes a gente acha que não contam na vida, mas a gente só vai descobrir o tanto que isso interfere quando Tem tipo um você tratamento muda. assim. E interfere no corpo físico, né? Porque Totalmente, né? intestino preso, intestino solto, colite, irritação, úlcera, azia, lá. Pode ser tudo energético, pode ser.